Tuti Menes, boa tarde. Figueirense enfrentou o Marcílio Dias, um jogo muito aberto hoje, né? Saiu 4 gols no primeiro tempo. No segundo tempo teve um jogador expulso da parte do Marcílio Dias, né? E teve mais espaço ainda e não conseguiu buscar o gol da vitória. Eu queria 2 detalhes teu. O porquê a escolha do Reift por dentro ali, né? Desde o início do jogo. E queria saber também de você como é que foi para você, lado profissional, essas partidas até aqui pelo comando do Figueirense. Boa tarde. Na verdade, hoje, futebol atual, quando se tem um a menos, na verdade, ele é o contrário, ele deixa de ter espaço, porque as equipes começam a se compactar mais baixas e, naturalmente, você não tem muito espaço. Antes a gente tinha um futebol mais espaçado, e aí quando tinha um a menos era muita vantagem. Hoje passa a ser uma dificuldade grande, óbvio, eu quero jogar sempre, se eu puder, né, com um a mais. Mas hoje, quando se tem um a menos, a equipe naturalmente se fecha e baixa e fica só no contra-ataque. Escapa uma vez ou outra, como aconteceu hoje aqui, até algumas vezes muito perigoso. Mas hoje em dia é difícil quando a equipe perde. Eles ficam lá baixinho, em linha baixa, esperando a gente errar e tentar um contra-ataque ali. Então não vejo que sobrou espaço, na verdade faltou. E a gente precisou fazer algumas estratégias ali para tentar pesar um pouco mais a área. Nos primeiros 5 minutos ali, se eu não me engano, a gente estava jogando a bola na área e estava só o Yuri e o Marlison. Então a gente estava pesando um pouco a área. E aí as alterações foi basicamente para a gente ter mais jogadores lá. E aí a gente começou a ter um pouco mais de dificultar o jogo ali ofensivo aéreo pro Marcílio. Então a gente começou a brigar mais, então a gente até teve algumas chances ali. Então as estratégias foram essas. Em relação ao Reift, por dentro, foi para trazer um jogador com uma qualidade e característica parecida com a do Santiago. O João, ele é um jogo mais de pé, mais de arraste, e o Reift não, ele já flutua mais, é mais ritmista do que o João Lucas. Então a ideia era ter um cara mais assim por dentro, muito parecido com o Gabriel Santiago, porque a estratégia foi essa, né? E não tem problema falar, jogar nas costas dos médios do Marcílio, que foi isso que funcionou no jogo de ida. Então a gente queria traçar a mesma estratégia de ter um jogador ali nas costas dos médios, como funcionou muito hoje. Inclusive no lance do pênalti, é uma bola que a gente flutua ali, o Renan vem por dentro, a bola entra nas costas do médio, a gente tem a vantagem e sai o pênalti ali. Então era para ter um jogador com características parecidas com a do Santiago e ter mais força dos lados, né? O Yuri e o Renan com muita força ali pelos lados. Então a estratégia do Reift por dentro desde o primeiro tempo foi essa. Em relação ao que trouxe para mim profissionalmente, é um sentimento primeiro, né, de gratidão pela oportunidade confiada. Eu sei que é uma camisa muito pesada, muito tradicional e a escolha ela tem que ser pautada em alguns critérios. Então quando você tem um treinador que ninguém conhece é muito difícil. Então eu agradeço muito a oportunidade, confio muito no meu trabalho, naquilo que eu posso agregar e evoluir, desenvolver dentro do grupo, mas eu sei que é muito difícil alguém estender a mão e dar a oportunidade, então fico muito grato por isso. Foi um momento ímpar na minha carreira, eu tinha trabalhado em equipe profissional, mas não do tamanho do Figueirense. É um momento muito ímpar na minha carreira e acho que culminou bem. A gente está entregando, passando o bastão aí pro Vaguinho, aproveitando para desejar boa sorte, que ele continue o trabalho que estava sendo feito. A gente está entregando a equipe com 4 vitórias, que não tinha desde 2019, e um empate, ou seja, invicto, com um modelo de jogo ali já em andamento. Acredito que foi muito benéfico, pelo menos para mim ficou muito claro, a dominância nas partidas, independente de quem era o adversário. Hoje a gente viu isso contra o Marcílio. Então, se antes existia, né, tirar o mérito da nossa vitória por equipe A ou B, hoje não tinha isso. Né? Se fala muito sobre a inferioridade numérica do Marcílio, mas eles souberam se compactar e defender bem ali com um a menos. Mas a dominância do jogo, na minha opinião, baseada também nos números que a gente tem no vestiário, foi que desde o primeiro tempo quem estava querendo propor o jogo era o Figueirense e o Marcílio veio na proposta da transição. Eles conseguiram assim o primeiro gol, inclusive. Então eu acho que em termos de modelo de jogo, de ideia do que a gente trouxe e desenvolveu dentro da equipe, eu saio muito satisfeito.
Boa tarde, Tuti. O Figueirense, na tarde de hoje, ele acabou buscando ter um duplo centroavante. Apesar do Yuri ter caído mais pela ponta esquerda, no segundo tempo você voltou a fazer isso, tirando o Léo Maia e botando o Mike. Queria que você falasse um pouco do porquê dessa escolha, de ter dois centroavantes contra o Marcílio Dias. Eu gosto quando você faz essas perguntas, que traz um pouco mais de qualidade para o jogo. A gente tem que falar sobre o jogo, a gente fala sobre muita coisa que foge. Como eu iniciei a fala, a gente estava jogando essa bola na área quando eles estavam com a menos ali antes das alterações e só tinha o Yuri e o Marlisson lá dentro. Então não faz muito sentido a gente criar uma vantagem, ter a vantagem e a gente jogar a bola na área e não ter gente para disputar lá. Então a gente precisava pesar mais a área. Então a estratégia foi, a gente estava com 3 homens de meio campo. Foi tirar um deles, aí virou um 4-2-4. A gente traz o Rainan para lateral, que tem a característica também de lateral, ele tem essa dupla função. E não deixa de ter a qualidade dele e a característica do Rainan na partida, que estava muito bem. Foi até eu fiquei um pouco receoso de tirar ele do meio, porque eu entendi que ele estava fazendo uma boa partida. Mas a ideia era tirar um homem do meio, fazer um 4-2-4 com 4 atacantes lá na frente, por isso um duplo 9 ali com o Mike e com o Marlisson, acertado. Foi exatamente essa ideia que a gente tinha. E aí foi até acontecer alguns lances ali que a gente quase fez o gol, com essa ideia de ter a área mais preenchida. Tuti, a maior parte dos gols dessa Copa Santa Catarina, não só do Figueirense, mas da competição em si, vem de cruzamentos. É uma competição que tem mostrado bastante isso. Na sua opinião, isso diz o que exatamente? É muitas vezes a falta da qualidade técnica das equipes de trabalharem melhor a bola, a questão dos gramados, enfim. Hoje o Figueirense também apostou muito nisso. No caso, por exemplo, o Renan no primeiro tempo, praticamente toda a bola que ele pegava na direita ele cruzava para a área. Eu queria que você analisasse isso e sobre as suas peças também, tendo em vista que o Wellington Ney na saída do gramado falou que realmente faltou o Figueirense trabalhar a bola com mais qualidade e pensar em outras alternativas. Na verdade não é só sobre o cruzamento, é o tipo de cruzamento. A gente prepara uma equipe para jogar em posse em algum momento, e vocês podem ver nas partidas anteriores, a gente vai estar em linha alta, com uma linha muito pesada lá na frente, e naturalmente a bola vai para os lados, porque se você pesa muito a linha, naturalmente o adversário precisa colocar mais jogadores lá para equilibrar. Então você não tem tanta profundidade e acaba saindo cruzamento. Quando você não tem uma triangulação ali com bola descoberta, o cruzamento ela é uma opção boa, porque você tem muitos jogadores pesando a área. Uma ideia nossa é de terminar a jogada para não dar transição para o adversário. Então a gente tem cuidado também nessa relação de ficar circulando ali às vezes na frente do adversário. Então a gente precisa terminar para não dar transição. Então quando você assume um modelo de jogo, você vai empurrar a equipe adversária para trás, você tem que entender que naturalmente eles vão ter uma linha mais baixa. Talvez tirar sua profundidade. Quando os beiradas começam a baixar, vira linha de 5, vira linha de 6, como a gente viu contra o Barra no jogo passado. Então uma opção é o cruzamento, como a gente tem feito muitos gols e criado muitas oportunidades por ali. Mas isso é muito em conta em como o adversário vai se defender. Se eles não têm uma linha muito baixa, te dá profundidade, talvez a gente tenha mais criação para isso. Um ataque de espaço, um jogo mais apoiado e por dentro. Mas quando o adversário baixa a linha, você não tem muitas opções. Tuti, boa tarde. Voltando para o jogo de hoje, um primeiro tempo aberto, né, com as duas equipes tendo bastante chance, talvez o Figueirense mais ainda do que o Marcílio, mas no segundo tempo, com a expulsão do Marcílio, como você disse, os espaços não apareceram tanto para a equipe do Figueirense, uma transição que funcionou em alguns momentos ali do meio para a intermediária, mas chegando no último passe, faltou uma calmaria melhor, né, de ter aquele passe, aquele capricho melhor. Queria saber se você entendeu isso também, viu isso e por onde passou esse empate também, por onde que poderia ter passado a vitória. Boa tarde. Boa tarde. A gente entende que isso é natural do jogo. Eu não saio satisfeito com o empate. O sentimento mesmo é de frustração ali, de poderia ter saído sim com a vitória. E a gente tentou. As alterações vieram para a gente ser um pouco mais agressivo pelo número inferior do Marcílio. Então a gente tentou de tudo. Até o último minuto a gente estava buscando a vitória ali. Tá? Então que fique bem claro isso, que o empate não era uma opção para nós. Não vejo que foi um jogo equilibrado em relação ao domínio de partida. Eu vi o Marcílio se defendendo e querendo sair no contra-ataque, como foi o primeiro gol deles. Acho que o segundo também. Saiu assim a origem, né? Eu vejo que o Figueirense quis a vitória o tempo todo, propondo o jogo, tendo a bola, empurrando o adversário para trás, e o Marcílio veio
para o contra-ataque. Vale ressaltar, tá? Que fique bem claro aqui, o número de desfalques que a gente tinha. É importante os jogadores que têm uma minutagem ali também para jogar, mas a gente tem as duas laterais, Yuri e Mascarenhas. A gente tem o Potiguar, o Felipe Augusto e, se eu não me engano, está faltando um. E o Gabriel Santiago. Deu lembrando também. Tá? Então eu tive que responder aqui em muitas coletivas sobre escolha do adversário, não sei o quê, tirando o mérito da nossa vitória. Hoje que a gente tem uma série de desfalques, eu não vejo assim essa proteção ao lado do Figueirense. Então a gente vê uma equipe praticamente com 5 jogadores novos no time titular. As substituições hoje foram feitas praticamente com todos os meninos da base, porque o elenco é esse, os jogadores estavam no DM, suspensos, e quem estava era da base. Então a gente precisa ressaltar isso, porque eu fico respondendo perguntas do adversário, mas quando a minha equipe está fragilizada, ninguém levanta isso. Então vale ressaltar. Em relação ao último terço ali, faltou sim. Melhor decisão nas escolhas, às vezes um passe acelerado que não precisava. Tinha que ter um pouco mais de domínio ali, principalmente circular a posse na frente da área do adversário para tentar uma escolha melhor, para a gente conseguir finalizar com mais qualidade e não só passar a bola de qualquer forma. Eu achei que faltou sim essa tomada de decisão melhor. A gente tem, acho que uma cabeçada do Yuri, uma do Reift e uma bola que o Pajé fura dentro da área, que era uma oportunidade muito clara de gol. E às vezes a bola balança na rede e muda todo o discurso aqui, né? Então a gente teve sim essas oportunidades de sair vencedor porque a gente buscou a vitória. Eu acho que eu preciso falar isso. Teve uma equipe hoje que buscou a vitória, foi o Figueirense. Você na primeira resposta falou um pouco sobre a escolha de ter 2 centroavantes. Minha pergunta é por que não povoar mais o meio de campo do Figueirense? O Figueirense tinha um jogador a mais e acabou na criação de jogadas tendo que forçar muitas bolas aéreas, como você mesmo disse. Além disso, também queria te fazer uma pergunta sobre uma segunda fragilidade do Figueirense que aconteceu principalmente pelo lado esquerdo de defesa. Como corrigir essa fragilidade do Figueirense na lateral esquerda e no lado esquerdo da zaga? Tá, primeiro a questão de povoar o meio a gente não precisava, por isso que foi ao contrário, em vez de colocar um a mais a gente tirou um jogador de lá, porque a gente já estava circulando a bola ali muito tranquilo com 2 jogadores, não precisava de um terceiro. Então por isso a gente decidiu fazer um duplo 9, porque naturalmente a bola passaria mais para a área e eu precisava ter número de jogadores lá para colocar o pé, colocar a cabeça para a gente fazer o gol. Então a ideia foi essa de, ao contrário, não povoar o meio, porque a gente não precisava mais. O adversário baixou, eles fizeram uma linha de 5 ali e um 3 na frente, eu não precisava mais de ter um jogador a mais ali para circular uma bola que eles conseguiam circular, pular a casa sem precisar de um terceiro jogador. A escolha de tirar um jogador do meio foi essa, fazer um 4-2-4. A outra pergunta que você fez foi? Defesa no lado esquerdo. Tá, eu queria saber que tipo de dificuldade que você viu. Bola enfiada na esquerda, gol do Marcelo Dias surge numa bola enfiada ali entre o lateral e o zagueiro. Tá, a gente precisa falar sobre a fase do jogo. Quem estava propondo o jogo era o Figueirense e quem estava esperando era o Marcílio. Não existe bola nas costas se um adversário está em linha abaixo, não existe. Então, se existe a bola nas costas que a gente precisa corrigir com cobertura, com uma série de fatores, significa que a sua equipe está jogando. Tá? Eu não vou tomar bola nas costas se estiver baixo, como a maioria dos adversários fazem. Tá? Baixa lá, não tem espaço, não tem profundidade, não tem bola nas costas. Eu não quero que tenha isso na minha equipe também. Eu preciso trabalhar as coberturas, as transições. O perde pressiona para não ter essa bola descoberta para fazer nas costas. Preciso guerrear por essa bola quando a gente perde. Eu preciso ter uma bola coberta, eu preciso ter uma cobertura bem feita. Mas vale ressaltar, você está tendo bola nas costas porque sua equipe está alta. Aí a gente escolhe, né, o cobertor curto. Quer não tomar bola nas costas? Baixa lá. Aí o adversário fica trocando passe na sua área. É bom isso também? Então a gente é muito insatisfeito com tudo, né? Se eu tô lá baixinho só se defendendo, eu não tenho bola nas costas, mas todo mundo vai reclamar. Põe o time pra frente, põe o time pra frente. Quando a gente tá com um time alto, com o zagueiro pisando na intermediária do adversário, que a gente tem uma bola nas costas, mas tem a bola nas costas. A gente precisa definir o que a gente quer. Eu prefiro fazer esse jogo mais arriscado, com todo mundo lá mesmo, preenchendo o campo do adversário, tendo um jogo mais ofensivo, agressivo, dominante, um volume alto de finalização, como foi hoje. Eu prefiro, se for pra sofrer, porque a gente não controla 100% da partida, que seja assim. Bom, Tuti, mais uma coletiva que você se mostra incomodado com essa história de enfrentar sub-20, né? E, na verdade, a avaliação é de uma situação realista. O Figueirense pegou a equipe sub-20 no campeonato, né? E aí essa análise, se menosprezar ou não o resultado, é uma análise sua, né? Não nossa exatamente.
Agora você vai para o E por que não sub-20. seria? Agora você vai para o sub-20 porque e lá não vai ter essa cobrança, porque você vai pegar adversários de igual para igual. Como é que vai ser sua participação agora no time principal, na comissão técnica? Você vai ficar no sub-20, mas acredito que vai ser uma peça importante nessa transição com o Vaguinho e principalmente na transição de jogadores que terão oportunidades no time titular, como foi o Saraiva e outros jogadores hoje. Tá, eu queria saber por que não é a mesma leitura de vocês. O demérito da nossa vitória é porque a equipe é sub-20? Não, ninguém fez demérito da vitória. O tempo todo tem que ficar respondendo sobre a escolha do adversário, então é um demérito. Não perguntamos na minha mais opinião. isso. Tá, vamos falar então, foram sub-20, né? Ano passado, a Copa teve a mesma situação? Figueirense Em foi mal na 2023 eu tava de um lado, que eu não preciso falar qual foi aqui, a gente ganhou do Figueirense com o sub-20. Por que o Figueirense não ganhou de 5? Então assim, é por isso, eu tenho que ficar respondendo pergunta porque o adversário entrou com o sub-20. Mas o ano passado e o ano retrasado? Ano passado teve 4 vitórias seguidas? Tinha equipe priorizando a Série B ano passado? Igual esse ano? Tinha ou não? Não, as Copas que o Figueirense disputou, todas estavam muito parecidas com esse ano. E por que o resultado desse ano foi diferente? Por que eu tenho que aceitar que vocês jogam todo momento que é sub-20? Não precisa aceitar. A resposta está aí. A gente está fazendo uma pergunta da leitura do campeonato, né? E agora eu te pergunto, no seu trabalho agora no sub-20, como é que vai ser esse período de transição com o Figueirense? Eu tenho que dar qualidade pros jogadores. Aí eu já vou também levantar uma bola aqui. Aproveitar a oportunidade, né? Acho que vai fazer 9 anos em contexto de base. Hoje, se eu perder 3 partidas no sub-20, eu já começo a ficar preocupado, porque a gente também é mandado embora lá. E aí, isso tá distorcendo muito, porque o treinador, às vezes, ele não tem culpa. Ele vai se preocupar com o resultado. E aí ele vai ganhar de qualquer jeito, porque eu não quero perder porque eu vou ser mandado embora. E aí sobem jogadores do jeito que tem subido no cenário geral. Sem muita qualidade, sem os quesitos básicos que o jogador tem que ter, porque isso, não existe mais a formação, porque o treinador precisa ganhar na base também. E eu não estou dizendo que eu não quero ganhar, vou ganhar tudo que eu quiser jogar. Mas eu acho que o contexto da base hoje está igual ao profissional. Se você perde, você também está fora. E aí eu discordo muito sobre isso, porque a gente precisa dar qualidade ao jogo. Se eu pensar só no resultado final, eu talvez vou negligenciar algumas coisas. E eu gostaria desse espaço aqui para deixar um recado. A gente precisa dar qualidade ao jogo, aos jogadores. Ah, mas o Brasil não forma mais também? Não tem como formar mesmo. O resultado, ele tem que acompanhar o resultado esportivo e a formação. Eu concordo com isso. Mas se a gente pensar só exclusivamente no resultado final, a gente vai deixar de ter a qualidade na formação e cada vez menos jogadores de qualidade vão pisar no profissional e a gente vai ter essa deficiência. Então a gente hoje mata os nossos jogadores que estão em cima, que há 2 anos atrás estavam na base, esse fulano não presta, não vou citar nomes, tá? Não presta, mas também não existe mais a qualidade da formação. Então a gente precisa se atentar a esse detalhe para não jogar isso para frente e daqui a pouco a gente não ter mais jogador de qualidade. Tuti, nas últimas coletivas você até citou sobre essa questão do processo dos jogadores subirem para o profissional, né, estrearem na equipe profissional, que não seria feito de qualquer maneira. Hoje você promoveu 3 alterações, como você falou, por questão dos desfalques, do elenco curto, né, botou o Pajé, o Mike e também o Saraiva. Gostaria de saber como é que foi a tua avaliação desses jogadores na partida e como é que foi também esse processo de colocar eles. Claro, alguns já tinham entrado, né, na partida diante do Barra, nos anteriores, mas como é que foi esse processo teu gradativo para colocar esses garotos para jogar também? Primeiro que eram posições que o jogo pedia. Eu não tinha outros jogadores em opção de ataque para a gente mudar a estratégia e a configuração da equipe. Eram jogadores que a gente tinha de ataque e todos entraram. Quem não entrou não era função de ataque, então parte do princípio daí, a escolha deles de entrarem hoje foi porque eu precisava alterar. Eu precisava colocar uma dinâmica diferente de jogadores no ataque, tá? Então a escolha deles foi exatamente para isso. Minha avaliação sobre eles no jogo talvez poderia ter sido melhor, acho que o Mike foi muito bem na partida, o Pajé teve algumas escolhas erradas, poderia ter feito um gol inclusive. O Saraiva ganhou um pouco mais de fôlego ali, entrou bem novamente na minha avaliação, no Barra já tinha sido isso. Então acho que precisa ser gradativo e a gente tem que ter cuidado. Vamos cuidar dos nossos atletas, né? A gente vê, o time estava com um a mais e coloca jogador da base. Quem que eu vou colocar?
quem que eu tinha de disposição dos suplentes? Eu vou pôr um zagueiro no ataque porque eu não vou pôr o da base para jogar? A gente precisa cuidar mais. É patrimônio do clube, é ativo do clube, é a joia do clube. A gente precisa cuidar mais disso. Aí às vezes um menino fura igual o pai já furou, não presta. E então a gente faz o quê? Vamos cuidar mais. Poderia ter sido melhor, óbvio. Poderia ter saído com a vitória, se ele faz o gol. Isso daí a gente vai corrigir, é papel nosso como formador corrigir. Mas a gente precisa cuidar mais, porque senão a gente não vai ter novos jogadores, porque todo jogador que é lançado a gente mata. Então a gente só tem que tomar mais cuidado com isso.